Passamos agora para o direito subjetivo. Nós já vimos na aula passada a diferença entre direito objetivo e direito subjetivo. O direito subjetivo é aquela relação jurídica que vem daquela prerrogativa de alguém de exigir um direito. Então, só existe direito com sujeito. Por isso que se chama direito subjetivo. Subjetivo vem de sujeito. Né? Então, todo direito tem de ter um sujeito do direito. E o direito subjetivo é justamente essa relação jurídica que se estabelece entre sujeitos, ou seja, entre pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Então, em toda relação jurídica, há sempre pelo menos dois sujeitos. Por isso que chama direito subjetivo, direito entre sujeitos. Quem são esses sujeitos? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Eu vou dar aqui um macetezinho para se lembrar quem é o sujeito ativo e o sujeito passivo. Tá? Tem um credor e um devedor. Quem é que se esconde para não pagar? O devedor. Quem se esconde está na atitude o quê? Passiva. Então, o sujeito passivo é sempre o devedor. Por outro lado, quem é que corre atrás daquilo que lhe é devido? Quem corre atrás? É o credor. Logo, o sujeito ativo é sempre o credor da relação jurídica. Certo? Não vou dizer que estou dizendo essa besteira, não. Mas na hora que eu perguntar depois quem é sujeito ativo e passivo, vocês vão perguntar. Quem corre atrás é ativo, é credor. Quem se esconde é passivo, é devedor. Tá? Então, eu não disse essa besteira, não. Bem-vinda, Milena. Bom, então, o sujeito ativo é o titular do direito, aquele a quem é devido alguma coisa, dar, fazer ou não fazer. O sujeito passivo é o devedor, o responsável pelo cumprimento de uma obrigação, um dar ou uma abstenção. Então, nós vamos estudar no próximo semestre que há dois grandes tipos de direitos: os direitos pessoais e os direitos reais. Nos direitos pessoais, há sempre dois sujeitos. O sujeito ativo, que é o sujeito ativo, rapidinho. É o credor. Ai, meu Deus, não era isso. O sujeito passivo é o Devedor. Bem-vindo, o Daniel com Y. Os dois na minha tela estão dois. É o mesmo, né? Não, são dois. Não, professor. Ela aqui, os dois com headphone, os dois de óculos. Ainda bem que um é óculos de aro e o outro é óculos sem aro. Eu pensaria que é o mesmo. Professor, aqui, eu Aires, bem rapidinho. Tem alguém pedindo para entrar? Porque tem uma aluna dizendo que está pedindo para entrar e não está conseguindo. Tem alguma solicitação? Como é que se vê isso? Aparece na sua tela. Não está aparecendo nada. Ah, então tá É bom. aberto, qualquer pessoa que clica lá entra. Não precisa Pois é, ela disse que não está dando certo, que está como se estivesse solicitando para entrar e não está conseguindo. Eu não autorizei nenhum de vocês, mandei o link e cada um entra. Deve ser um problema dela com... Dela, né? Forma. Tá bom, obrigada. Vou Nunca avisar. apareceu na aula? Oi? Ela nunca participou das aulas? Já participou, é só hoje que ela não está conseguindo. Mas talvez seja um problema no computador dela. Deve ser lá com ela, porque todo mundo conseguiu, né? Será que não é o e-mail, não, que ela... Não, ela está com institucional e não está conseguindo. Mas eu entro sem ser pelo institucional. Pois é, eu acho que deve ser realmente no computador dela, vou avisar aqui. Tá, joia. Obrigado. A pessoa quando não entra no pedir, não. Ah, é? Pois eu entro. Bom, vamos voltar aqui, então. Então, numa relação de direito pessoal. Repetindo, o sujeito ativo, quem é? Credor, professor. Passivo devedor. Então, se eu... Jedland é um cara muito rico, estrupiçado, rico, e está emprestando dinheiro a juros, virou jurista.
e empresta dinheiro a Daniel. Empréstimo de dinheiro tem um nomezinho próprio, chama, atenção para o nome de remédio, mútuo feneratício. Então, Gerilane faz um mútuo feneratício com Daniel. Então, Daniel passa a ser o que de Gerilane depois de receber o dinheiro? Passa a ser o devedor e Gerilane passa a ser o credor, o sujeito ativo. Gerilane tem uma pretensão em relação a Daniel de receber aquilo que foi mutuado, de ter de volta aquele empréstimo que foi concedido a Daniel. Então, o sujeito ativo é Gerilane, o sujeito passivo é Daniel. Então, todo direito pessoal há sempre duplo sujeito, ativo e passivo. Já nos direitos reais, né, há somente um sujeito, mas sempre tem sujeito, que é o sujeito ativo, né, e um sujeito passivo chamado sujeito passivo universal, porque todos têm a obrigação de respeitar aquele direito real. Quando eu falo em direito pessoal, vocês se lembrem sempre, por exemplo, de um contrato, certo? Compra e venda, multa. O semestre que vem vai aprofundar, não só os contratos, mas também atos jurídicos de estrito senso. Mas lembre de contrato. Compra e venda, empréstimo, locação, doação, são direitos pessoais. Tem sempre dois sujeitos, ativo e passivo. Locador, locatário, mutuante, mutuário, doador, donatário, o que mais? Assim por diante. Vendedor e comprador, né? Então, há sempre duplo sujeito. Nos direitos reais, há sempre um sujeito, que é o sujeito ativo, a inflexão sobre a coisa e o dever universal de todos respeitarem aquele direito. Isso se chama erga omnes, ou seja, contra todos. Né? O direito real, por excelência, quando falar em direito real, vocês se lembram do direito real principal, que é o direito de propriedade. Então, no direito de propriedade, não há, rigorosamente, bem-vindo a Iris, dois sujeitos. Então, Iris é proprietária desses óculos. Né? Então, ela é a proprietária. Ela tem um sujeito, nesse direito ao sujeito ativo, que é a proprietária Iris, e sujeito passivo universal, erga omnes. Todos têm de respeitar o direito de propriedade. Ninguém pode chegar lá e pegar o óculos de Iris sem o consentimento dela. Certo? Então, a obrigação seria universal negativa. Então, o sujeito de qualquer relação jurídica, seja direito pessoal, por exemplo, contratos, ou direito real, por exemplo, propriedade, é sempre o ser humano. Vou até consertar, eu acho que na ficha eu botei, alguém está acompanhando aí? Eu botei sujeito da relação jurídica é sempre o homem, onde tem homem, por favor, risque e bota o ser humano. Tem escrito homem aí? Ou já consertei quando eu te mandar? Tem, sim. Tem escrito homem. Todo homem. Para ninguém me chamar de misógino, arrisquem aí e bote ser humano. Eu ensino essa disciplina há 33 anos, aí de vez em quando eu dou escorregada e não atualizo a ficha direito. Sempre, vou até botar aqui. Eu sou antigo, minhas fichinhas ainda são no papel. Tá? Sempre o ser humano. Ou ser humano, ou pessoa jurídica, que é outro tipo de pessoa, que nós vamos estudar no próximo ponto. Então, esse item inicial foi sobre generalidade, pessoas. Né? Tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica. Porque a pessoa jurídica também pode ser sujeito de relações jurídicas. Né? Alguém aqui mantém algum tipo de relação jurídica com alguma pessoa jurídica? Vocês são pessoas naturais. Né? Vocês mantêm relação jurídica com alguma pessoa jurídica? Me responda. Qualquer tipo de pessoa jurídica. Pessoa jurídica, Universidade Federal da Paraíba. É uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Né? Vocês mantêm relação jurídica. Isso é uma relação. Isso. É uma relação jurídica de direito público que vocês mantêm com a Universidade Federal da Paraíba. Né? Professor, se você trabalha para alguém ou para uma empresa, você também tem um vínculo com a pessoa jurídica? Isso, a relação jurídica trabalhista, que se chama.
Eu sou servidor público da universidade e do tribunal. Eu tenho uma relação jurídica estatutária com a pessoa jurídica de direito público. Gedlane que anda fazendo exame, eu sei que ele é um caba rico, mas deve ter plano de saúde. Eu sou aposentado, não faço mais nada. Mas tem um plano de saúde. Então? Saúde, Unimed. Unimed. Então, Gedlane tem uma relação jurídica com um tipo de pessoa jurídica, que é um tipo que a gente vai estudar na próxima aula, um tipo de pessoa jurídica específica, que é uma cooperativa. Né? Alguém aqui vai numa loja. Alguém comprou alguma coisa em loja ontem? Boné, camiseta? Ninguém comprou nada que possa dizer aqui, em público. Daniel está com cara que comprou alguma coisa e não quer dizer. Ó. Daniel com Y. Então, alguém comprou alguma coisa ontem? Pode dizer o que foi? Uma bateria nova para moto. Então, ele manteve uma relação jurídica de compra e venda com uma pessoa jurídica, né, tipo sociedade empresária, onde ele comprou, vamos supor o nome. Professor, e a pessoa tem uma conta no banco? Como? A pessoa tem uma conta no banco, é também uma relação jurídica de um depósito com uma sociedade empresária, que é o banco. Então, no próximo ponto, a gente vai estudar todos os tipos de pessoas jurídicas, no ponto 4. Hoje eu estou somente dando uma ideia que as relações jurídicas se dão entre as pessoas naturais entre si, entre pessoas jurídicas entre si, e entre pessoas naturais e pessoas jurídicas. Então, por isso que eu disse no começo que, ao fim e ao cabo, a finalidade de todo direito é a pessoa natural. Porque as pessoas jurídicas também existem para servir as pessoas naturais. Pessoa natural é o ser humano. Presta atenção, repare que no meu ponto antigo eu devia ter botado homem. Né? O Código Civil de 2002, ele, nas características dele, eu esqueci de dizer na aula passada, eliminou todas as expressões sexistas. Nesse está certo. Como? Nesse está certo. Isso. Qualquer referência, ainda que indireta, a homem foi retirada. Né? Então, o próprio artigo 1º do Código 16 conversava: todo homem é sujeito de direitos e obrigações. O Código 2002 diz toda pessoa. O próprio sobrenome, antigamente a expressão sobrenome, que daqui a pouco é chamada de patronímico. Patronímico é sexista por quê? Patronímico significava que eu chamando de sobrenome. O meu é Fialho, por exemplo, Moreira. Por que patronímico seria sexista? Porque vem de pater, do latim. Pater é pai, pai é homem. Então, patronímico era nome do pai. Então, se substituiu o patronímico por sobrenome. Então, o ser humano considerado como sujeito de direito. Ai, a garganta está ruim hoje. Eu tive sessão da turma presencial. Depois de 2 anos, o meu tribunal voltou a funcionar presencialmente. Eu tive sessão da turma, julgando mais de 300 processos, deve ter sido isso que acabou com minha voz. Então, pessoa natural é o homem ou a mulher. Eu acho que nem essa distinção podemos fazer mais, né? Então, vamos fazer o geral mesmo, o ser humano, né? Como considerado como sujeito de direitos e obrigações. Essa expressão pessoa natural, ela sofre certa crítica. Por quê? Porque não existe pessoa artificial. Né? Toda pessoa é natural. Mas essa expressão, pessoa natural, ficou consolidada no decurso dos anos. Outros ordenamentos chamam a pessoa natural de outros nomes. Por exemplo, a Argentina chama de ser de existência visível para se distinguir do ser de existência ideal, que são as pessoas jurídicas. Nas legislações da França e da Itália, eles utilizam a expressão pessoa física, que eu até prefiro a pessoa natural. Pessoa natural, você pode não entender o que é a pessoa vulgarmente, não se entende o que é. E pessoa física é mais fácil de identificar
como contraposta à pessoa jurídica. No nosso ordenamento jurídico, só um dos ramos do direito se utiliza da expressão pessoa física ao invés de pessoa natural. Infelizmente, está chegando o dia 30 de abril, né, Jadlane? O que é que nós fazemos até o dia 30 de abril relacionado à pessoa física? Honestamente, não sou. Pagar imposto de renda. É verdade. Né? E IRPF. Então, no direito tributário, o contribuinte, o sujeito passivo. Lembra? Aliás, professor, não é no dia 30, não. Eu já mandei fazer o mesmo. Dia 29 de abril, dia da última cota, a pessoa tem que pagar, que tem imposto a restituir. 29 de abril. Então, vou correr. Bom, então, no direito tributário, a pessoa natural é chamada de pessoa física. E em todo o direito, repetindo só, há sempre dois sujeitos. No caso do direito tributário, sujeito ativo é o credor, aquele que corre atrás é o fisco. O sujeito passivo, aquele que se esconde, não vamos dizer que eu estou dizendo isso não, é o contribuinte, aquele que não quer pagar o imposto. Então, sujeito passivo se esconde para sonegar. Não estou dizendo essa besteira. Tá? Então, na Itália e na França, se usa pessoa física. Então, se vocês ouvirem a expressão pessoa física, não estranhem que é sinônimo de pessoa natural, aquilo que estamos estudando neste ponto. Como eu disse, a parte geral começa com o livro das pessoas. Natural, portanto, que o artigo 1º se refira às pessoas. Então, o primeiro artigo do Código Civil, alguém já abriu o Código Civil, teve curiosidade de ler alguma coisa? O Código Civil começa dizendo: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, qualquer pessoa. E foi genérico, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica. Qualquer pessoa é sujeito de direitos e deveres. Pode ser credor e pode ser devedor. Pode ser titular de direitos reais, como a propriedade. Então, qualquer pessoa é sujeito. Como eu mencionei, o Código Civil anterior dizia todo homem é capaz de direitos e deveres. Então, se substituiu a expressão todo homem por toda pessoa. E por que é necessário enfatizar isso? Porque é óbvio, qualquer pessoa pode ser sujeito de direitos. Porque, lembre-se que o nosso código foi inspirado no Código de 16, que foi inspirado no Código de Napoleão, de 1804. E no passado, havia possibilidade de determinadas pessoas não serem sujeitos de direitos e deveres na ordem civil. Era possível que escravos não fossem sujeitos de direitos, e em 1804, quando editado o Código Civil, ainda havia escravidão em vastos territórios, inclusive no Brasil. O nosso código é de 1916, o código anterior, quando ao final da escravidão tinha ocorrido em 1888, né? Faz tempo que eu não estudo, 13 de maio de 1888. Então fazia pouco tempo que não havia mais escravidão. E imagina o tamanho do Brasil, na imensidão perdida do Amazonas, alguém podia eventualmente estar mantendo alguém ainda como escravo. Né? O poder do Estado não atingia todas as regiões do país. Então, em alguns países, algumas legislações do passado, as mulheres não eram sujeitos de direitos. Ainda hoje, em determinados países, mulheres podem não ser sujeitos de determinados direitos. Alguns países que mulheres não podem dirigir. Então, mulheres não podem beber, mulheres não podem nem sequer sair com a roupa que quer. Então, escravos, mulheres, em algumas legislações, estrangeiros não podiam ser sujeitos de direitos. Então, para que isso ficasse claro, em 1916, botou isso no nosso código. Toda pessoa, no caso, na época, todo homem, é sujeito de direitos e deveres, e o nosso código atual continuou: toda pessoa é capaz de direitos e deveres, para ficar bem claro. Então, pessoa natural é este ser humano enquanto sujeito de direitos. Paulo Nader, ele define pessoa física ou natural, ele
tira pessoa natural como sendo pessoa física, é um ser dotado de... Presta atenção nesse conceito, para vocês verem onde é que ele está errado. Tá? Então, aí, com a ficha na mão para acompanhar o roteiro, diz, pessoa física ou natural é um ser dotado de razão e portador de sociabilidade, condição que o leva à convivência. Por sua constituição corpórea, integra o reino da natureza e se sujeita às leis físicas em geral. O que o distingue, todavia, é a espiritualidade, dom divino que o singulariza no conjunto da escala animal. Onde é que está a falha desta definição como sendo uma definição jurídica? Acredito que seja nessa parte que fala sobre a espiritualidade do dom divino, porque... Principalmente dom divino. A espiritualidade pode até ser, mas quando ela falar em dom divino, o conceito deixou de ser jurídico. Né? Então, Paulo Nader, um grande, já falecido, um grande doutrinador, ele comete esse equívoco numa definição que se pretende estritamente jurídica. Mas, no geral, a noção é isso. A pessoa natural é o ser humano que integra o reino da natureza. Espiritualidade não vai porque todos nós temos um espírito porque estamos vivos. Não? O que se chama alma, espírito, ânima, alguma coisa, é isso que nos dá vida, ainda que seja estritamente fenômeno químico ou físico, né? E não um fenômeno divino conforme as crenças de cada um. Mas a crença de cada um fica fora do direito. Vamos agora adiantar para... Alguém fez alguma pergunta aqui no chat? Eu vi alguma coisa escrita, mas quando eu olhei já tinha sumido. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Ok. Então, pessoa e personalidade são duas expressões bem intrincadas. Então, pessoa nós já vimos. Pessoa pode ser jurídica ou natural. Pessoa natural somos todos nós, seres humanos, enquanto titulares de direitos e obrigações. Então, personalidade, o que seria? Pessoa, somos todos nós, titulares, e personalidade. Já ouviram falar em personalidade jurídica, né? Então, personalidade é aquela aptidão genérica para se ser sujeito de direitos. Aptidão genérica de adquirir direitos e de contrair obrigações. Então, a personalidade é uma aptidão, é um atributo de toda pessoa. Então, toda pessoa tem personalidade. A personalidade é esse atributo das pessoas de ser titular de direito e contrair obrigações. Então, toda pessoa, tanto as pessoas naturais, nós, quanto as pessoas jurídicas, têm personalidade. Personalidade é essa aptidão genérica de ser sujeito de direitos e obrigações. Decorre do próprio artigo 1º, que diz que toda pessoa é capaz de direitos e obrigações, sem distinguir pessoa natural ou pessoa jurídica. Por isso aqui, personalidade em sentido jurídico, né? Personalidade no sentido vulgar. Né? Então, se diz, por exemplo, Fernanda é uma pessoa de muita personalidade. No sentido vulgar, a pessoa de muita personalidade é uma pessoa o quê? Uma pessoa brava, uma pessoa de convicções, uma pessoa de pulso firme. Não é esse o sentido aqui do direito. Nem aquela outro sentido. Fulano, ator da Globo, é uma personalidade. Também não é nesse sentido. Uma celebridade. Personalidade, essa característica intrínseca, nata, que todos nós temos. Pessoas físicas ou naturais e pessoas jurídicas. Vocês podem estranhar, por exemplo, se alguém disser, cantar por vocês, disser, deixa eu ver aqui uma pessoa jurídica. Ainda existe loja Marisa? Não. A Mesbla, que é do tempo meu e de Gedlane. Então, a Mesbla foi uma grande rede de magazines que existia pelo Brasil afora. Eram lojas imensas. Então, a Mesbla tinha personalidade. Então, você, às vezes, no sentido vulgar, você não tem como é que a pessoa jurídica tem personalidade. Né? O Estado da Paraíba tem personalidade? Tem. Né? O município de João Pessoa tem personalidade? Tem.
Por quê? Porque pode ser sujeito de direitos e obrigações. Então, é nesse sentido que tomamos personalidade, no sentido, na acepção técnica. Professor, quando o senhor falando no município, está havendo uma confusão aí, né? Em Manaíra, negócio de uma praça aí. E o rapaz, foi um vereador, entrou com a ação, a juíza determinou que parasse a obra e se o prefeito insistisse, ia pagar uma multa diariamente, parece que era R$10.000. Quer dizer, personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica. A ação foi movida contra o município de João Pessoa. E a multa, eventualmente cobrada, será contra o município de João Pessoa. Então, por isso que o município tem personalidade jurídica. Bom, então, pessoa, você já sabe o que é. Personalidade é esse atributo de todas as pessoas. E chegamos a uma terceira noção decorrente daquelas duas, que é a capacidade. Olha aí se eu já substituí homem por pessoa. Então, toda pessoa pode ser titular de direitos. Se tiver aí todo homem, pelo amor de Deus, risquem e bote toda pessoa pode ser titular de direitos. A pessoa já. Ah, pronto, com certeza. Isso aí. Não escorreguei dessa vez, não. Então, toda pessoa pode ser titular de direitos e obrigações. Então, capacidade é a medida jurídica da personalidade. Diga, Daniel. Professor Neto, de constitucional? Isso, porque antigamente era constitucional. Ele estudou comigo na universidade. Por quê? Você é filho dele? Não. Não. Ele foi meu colega. Não, aliás, ele foi contemporâneo, ele era mais antigo do que eu. Acho que ele é mais velho do que eu, alguns anos. Né? Quem disser nem parece, que o senhor parece mais velho, está reprovado, viu? Cuidado aí do que vão dizer. Então, a capacidade é a medida da personalidade, como se fosse uma régua. Né? A capacidade, todos têm personalidade, mas a capacidade pode ser maior ou pode ser menor. Né? Para ser pessoa e ter personalidade, basta que se exista. Ou seja, entre o nascimento ou a morte, nesse interregno, todos temos personalidade. Mas a capacidade pode ser maior ou menor. Para ser capaz, é necessário que se preencha alguns requisitos. Ou seja, para ser capaz para agir em seu próprio nome, agir por si só nas relações jurídicas. Então, Daniel foi pai recentemente, tem um filhinho de 2 meses. Só que Daniel, ele é muito rico, né? Milionário. Né? E ele quer vender um apartamento. Acho que os apartamentos mais caros daqui ficam lá no altiplano, né? Tem apartamento de 10 milhões, de 15 milhões lá para cima. Ele doou esse apartamentozinho de 10 milhões. Não, vendeu. Para o filho dele, que está quantos meses, Daniel? Você não me contou direito? 1 mês ou 2? Não, Daniel, você. 3 meses. Esse Daniel Júnior, ele pode comprar esse apartamento? O que é que vocês acham? Tá ali, tá de novo a câmera, deixa eu lhe ver. Pronto. Ele não pode porque ele é menor de 16 anos. O que vocês acham? Ele pode comprar ou não pode comprar? É isso. A pergunta é: Daniel Júnior, com 3 meses de idade, pode comprar um apartamento? Não, comprar não. No máximo você pode doar e colocar no nome dele. Ele não tem discernimento. Perguntando, em tese, Daniel Júnior, aos 3 meses de idade, pode comprar um apartamento? Como é que o Daniezinho vai comprar se não sabe nem falar? Homem, seu menino. O que é que diz o artigo 1º do Código Civil? Capaz de direitos e obrigações na civil. Daniel Júnior é pessoa, ele nasceu. Daniel Júnior é pessoa. Se ele é pessoa, ele tem personalidade, tem a aptidão genérica de ser sujeito de direitos e obrigações.
O que é que ele não tem ainda? Capacidade, que é esse terceiro patamar, esse terceiro degrauzinho que a gente chegou nele. Ele é pessoa porque nasceu e continua vivo. Tem personalidade, que é atributo de toda pessoa de ser sujeito de direitos e obrigações. Capacidade, que é aquela réguazinha. Deixa eu citar uma régua aqui. Eu não sei se Jadlane lembra dessas réguas de madeira. Né? Isso é do meu tempo de colégio ainda. Eu tenho minha letrinha. Eu não me lembro dessa regra, não. Me lembro de uma regra que a professora, quando eu fazia o primeiro ano primário, era 2 metros. Eu sentava lá na cabeça para ver se ela não alcançava. Ela se levantava e pum, na cabeça. Dona Dulce. Primário ainda. Então, a capacidade é como uma régua, pode ser maior ou menor. Né? Então, o que Daniel Júnior não tem é a capacidade de fato ou de exercício. Ele não pode com a mãozinha dele, coisinha mais fofa, Daniel Júnior, bem pequenininho, com aquela mãozinha dele, ele não pode escrever, assinar uma escritura de compra e venda. Mas ele pode, sim, comprar, vender, doar, alugar. Pode fazer o que quiser. Certo? Vamos supor que o nosso querido Daniel, aqui presente, tenha morrido durante o parto. Na hora que Daniel Júnior nasceu, ficou tão emocionado que teve um mal surdo de jeito. Então, Daniel Júnior, naquele momento, herdou a fortuna de pai. Ele pode, claro que, no momento que ele herdou a fortuna, ele é o quê? Titular do direito de propriedade, exercer os direitos pessoais. A vender, doar, alugar, desde que um representante legal assine por ele. Mas quem é o vendedor é Daniel Júnior. A pessoa que está vendendo, que está se desfazendo de parte do próprio patrimônio, é Daniel Júnior. Certo? Toda pessoa é capaz de direitos e obrigações na ordem civil. Aí vem a distinçãozinha que a gente vai estudar no próximo ponto, que é a capacidade. Né? A capacidade de direito ou de gozo, né? Que é a capacidade de você exercer por si só os atos da vida civil. Então, eu tenho capacidade de gozo, se eu quiser, eu pego esse meu apartamento e faço a doação para a Jadlane. Né? Se eu quiser, eu posso fazer isso, porque eu tenho capacidade de gozo de direito. Tá? Mas se eu fizer isso, minha mulher me interdita. Então eu fico sem a capacidade de exercício ou, de fato, por si só, praticar os atos da vida civil. Mas a capacidade, de fato, de exercício, incapacidades, nós vamos estudar na próxima aula. Começo da personalidade, da pessoa natural. Porque a pessoa jurídica começa de outras formas. Certo? Então, como é que começa a personalidade? A personalidade, no direito brasileiro, ela se inicia, se adquire a personalidade, se passa a ter capacidade. Sim, toda pessoa tem. A pessoa tem personalidade e tem um tipo de capacidade, que é a capacidade de direito, né? ou de direito ou de gozo. Só não tem, alguns não têm capacidade de exercício ou de fato. Aquela réguazinha de capacidade pode ser absoluta ou relativa. Capaz ou incapaz, ou relativamente incapaz. Bom, então, a personalidade, né, começa com o nascimento com vida, como está lá no artigo 2º. Né? A personalidade inicia-se com o nascimento com vida, a lei para salvo desde logo os direitos nascituro, como diz lá o artigo 2º. Vamos ver daqui a pouco o que é nascitura. Mas o início da personalidade com o nascimento com vida é apenas uma dos sistemas que o Brasil optou por ele. Há os sistemas concepcionistas, os sistemas natalistas, e ainda há outros sistemas que exigem, por exemplo, que tenha forma humana, né, que tenha vivido 24 horas. O sistema concepcionalista haveria personalidade desde a concepção. No Brasil, antes do Código 16, nós estudamos no ponto passado, que com a independência se aplicavam as ordenações filipinas, enquanto não viesse o Código Civil, veio em 16, mas várias leis vieram dispondo sobre assuntos diversos. Lembram disso, né? Uma dessas legislações era o Decreto 181 de 1890.
né, logo depois da proclamação da República, né, que exigia que, para o início da personalidade, tivesse nascido com vida e fosse viável, copiando o direito francês do Código de Napoleão. Então, se uma criança, ao nascer, fosse anencefálica, começa em cérebro, Ancefálica, eu acho. Ané ou ancefálica? Anencéfalo. Pronto. Anencefálica. Cérebro, em 1890, não teria como sobreviver. Tá? Então, essa pessoa nem sequer teria adquirido personalidade. Ou seja, uma criança que nascesse sem cérebro não adquiria patrimônio, por exemplo. Né? E, portanto, não tinha personalidade. O nosso sistema hoje basta nascer. Se você nasceu, respirou e morreu, você adquiriu personalidade. Você pode ter herdado nessa fração de minuto e você pode transferir a sua herança nesta fração de minuto, como a gente vai ver daqui a pouco. O artigo 2º diz que a personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde logo, os direitos do nascituro. Quem sabe o que é nascituro? Enquanto eu botar a galinha aqui, não é? É concebido, mas não nasceu ainda. Muito bem. O ser humano ainda não nascido, no ventre materno. Então, a lei ressalva, de logo, o direito do nascituro. Um detalhezinho é que o nascituro, ele não tem personalidade. Por quê? Porque ele não nasceu. Ele tem o que se chama de expectativa de direito. Se ele nascer com vida, ele será pessoa. Se ele não nascer com vida, se ele for o que se chama de natimorto, ele não terá adquirido personalidade jurídica. Mas, como provavelmente, eu estou lendo um livro interessante, comecei a ler ontem. É um livro já antigo, tem uns 2 anos, bem badalado, que é Homo Deus, que é a continuação de Sapiens, daquele Nari, não tão difícil. Como é mesmo? Yuval Harari. Não consigo. É um trava-língua isso aí. Então, um certo atraso, Vinícius está indo embora. Hoje eu vou inaugurar a chamada. Quando eu chamar Vinícius, vocês me lembram de colocar a presença dele. Então, eu estava lendo, por coincidência da noite, Homo Deus, e ele disse que o índice de mortalidade no universo hoje está, parece que, em 5%, que já foi de 50% no passado. Né? Então, há uma expectativa muito grande de que o nascituro venha a nascer. Então, como provavelmente nascerá, a ordem jurídica, desde logo, preserva seus interesses futuros. Então, é possível salvaguardar, desde o princípio, aqueles direitos que provavelmente virão a existir. É o que se chama de expectativa de direito. Então, o nascituro pode sim ser titular, não, só quem é titular de direito é a pessoa. Né? Ele tem, vamos usar uma redundância, um titular de uma expectativa de direito, mas não do direito propriamente dito. Então, é possível se deixar testamento para nascituro, fazer doação para nascituro. Se nascer com vida, ele herda aquilo, por exemplo. Se usar uma expressão errada, nascer morto, que vulgarmente se usa, mas é errado, se for um natimorto, ele recebe e transmite a herança que recebeu. Daqui a pouco a gente vai ver um caso prático com a morte de Daniel, deixando seus bens para Daniel Júnior, que morre em seguida para quem vai essa herança. Hoje eu estou quase um homicida aqui na sala de aula. Tudo na sua família. Né? Então, Maria Helena Diniz, que alguém aqui comprou o livro dela? Não. Que é uma grande doutrinadora brasileira, viva ainda. Maria Helena Diniz tem uma característica que ela não digita nem datilografa.
ela escreve os livros dela à mão. Deixa eu ver quantos volumes são. São 7 volumes. É uma obra imensa, que ela está sempre atualizando, sempre escrevendo, e escreve tudo à mão, né? E manda a secretária digitar. Então, Maria Helena Diniz, ela sustenta que o próprio nascituro tem certos direitos da personalidade, né? Como, por exemplo, o direito à filiação, ao nome, a exame pré-natal e a integridade física. Então, seriam direitos da personalidade que o nascituro poderia ter. Eu discordo relativamente, né? O nascituro não tem direito ao nome, porque o nome é um dos direitos da personalidade que vamos estudar ainda nesse ponto, que integra a nossa personalidade. Então, Daniel e Daniel são Daniéis. Então, o nome integra a personalidade dele, a ser respeitado e tudo. Mas o nascituro não tem direito a nome. Muitas vezes, a criança nasce e os pais ainda não sabem nem o nome que vão registrar. Outra não está nem concebida ainda e a mãe já alisa a barriga. Não, quando o filhinho nascer, vai se chamar Daniel Júnior, né? Então, mas esse nome não é um direito do nascituro, não obriga, pode ser trocado. Bem-vindo, Jefferson, que foi mais que entrou agora, que está aqui debaixo, aqui, eu não estou conseguindo ler o nome. Como é o nome do último que entrou aqui, de óculos? Oi, sou eu, professor. Pronto, como é teu nome? Eu não estou conseguindo, é com F. Só vejo o F e não vejo o F. O meu? Sim. Não. Pablo, aqui só está aparecendo aqui um pedaço como se fosse um F. Eu não estou conseguindo ver. Pablo, né? Uhum. Bem-vindo, Pablo. Então, eu entendo que não tem direito ao nome, né? O exame pré-natal não seria bem um direito, né? Seria mais uma obrigação dos pais. Outros sustentam, como Pablo Esposo Gagliano, que tem direito aos alimentos gravídicos. Então, se Daniel vai entrar com a ação do Moraes contra mim, que eu estou pegando o pé dele hoje, né? Então, Daniel engravida uma moça e não quer ajudar no sustento durante a gravidez. Então, hoje é possível entrar com ação por não só alimentos, a ação no passado, a mãe precisava esperar o filho nascer para entrar com ação de alimentos contra o pai. Hoje não. É possível pedir alimentos gravídicos para ajudar durante a gravidez, que há despesas durante a gravidez. Exames, remédios, alimentação diferenciada em alguns casos e uma série de outras coisas que demandam despesa e o pai tem, hoje em dia, de contribuir. Uhum. Essa sua pergunta é interessante, a gente vai estudar um ponto mais adiante só sobre isso, que são os meios de prova. É muito comum, quando eu dou exemplo, perguntar como é que se prova isso. Então, já vou dizer a resposta, vocês vão aí já aprender. Tudo em direito se prova de 4 formas. As 4 tipos de prova, só existe 4. Prova testemunhal, prova pericial, prova documental e depoimento pessoal, que é a confissão. Então, tudo em direito se prova dessas formas. E não existe uma prova mais poderosa do que a outra. Se diz que a perícia, por ser uma prova técnica, ela é a prova mais poderosa do que a testemunha. No passado se dizia, tinha uma frase, vocês devem ter visto no livro de penal, sempre criticada, inclusive, de que a testemunhal é a prostituta das provas, em falta de respeito à profissão, né? Então, a prova testemunhal, por mais falível que sejam os sentidos humanos, por mais maldosa que seja a testemunha, a prova testemunhal é uma prova importante. A documental, você tem um documento, você prova aquilo. E o depoimento pessoal, que também poderia ser uma prova forte, que é a confissão, pode ser mentirosa. Eu posso confessar para maliciosamente prejudicar outra pessoa, né? Ou para salvar outra pessoa me imputando um fato que eu não cometi, né? Então, são os 4 meios de prova. Qualquer um deles se prova tudo. Então, como é o nome da sua namorada, Daniel, a mãe do menino? Um nome fictício aí? Carol, né? Pelo amor de Deus, não vai dizer a Carol que eu estou dizendo que ela está grávida, não. Tá? Nem vá ter ideias. Tá? Então, vou botar outro nome. Josefa. Né?
Tá? Depois no Carol entrar com as coisas aí. Então, ele está namorando com Carol, foi para uma balada, conheceu Josefa, pufo, ela engravidou. Aí Josefa vai entrar com a ação pedindo alimentos gravídicos. Aí, o que é que Daniel vai dizer em defesa dele? Contestar essa ação. Não. Eu tenho namorada Carol. Então, estou com ela. Eu não tenho outra namorada. O que é que Josefa vai fazer? Procurar uma dessas 4 provas. Vai pedir a câmera do motel, onde eles entraram, para provar que entraram. Vai pedir a testemunha da camareira do motel, tal. Vai pedir os cartões de crédito dele, para provar que ele não comprou camisinha nos últimos 3 anos, não tem conta de farmácia. Né? Aí você vai produzir prova. E a própria confissão. Na hora, a Josefa, da audiência, olha para Daniel. Ai, Daniel, você vai rejeitar seu filho? Aí diz, não, doutor juiz, não vou mentir para o senhor, não. O menino é meu mesmo. Pode ver que quando nascer vai ter a minha cara. Então, ele confessou, depoimento pessoal. Você prova qualquer um desses meios de prova, ou documento. Ele mandou ninguém manda mais carta, né? Mandou um WhatsApp, outra coisa. Cara, Josefa, soube que você está grávida do meu filhinho. Vamos chamá-lo de Daniel Júnior. Eu vou tratá-lo com muito carinho, vou mimá-lo. Você está precisando de alguma coisa? Ela junta esse documento. Então, se prova. Vocês vão, durante o decorrer, me perguntar muito. Mas, professor, como é que se prova isso? Como é que eu vou responder? Testemunha, documento, perícia ou depoimento pessoal. Certo? Professor, só tem uma coisa ruim, que Carol vai dar uma pisa em Daniel. Porque fosse aqui em casa, a mulher não deixava nem eu entrar na porta. Pois é. Bom, então, sim, continuando. Maria Helena Diniz, ela sustenta também que o embrião in vitro seria equiparado ao nascituro. E diz que na resolução do Conselho da Europa, Conselho da Europa não existe mais, acho que é da União Europeia, que chama hoje, o embrião in vitro seria considerado nascituro e se poderia preservar a expectativa de direito dele. Também acho um exagero. Imagina uma clínica de fertilidade que tem milhares de embriões. Eles não têm expectativa de direito, nem se pode deixar um testamento para aquele ser que está dentro, congelado de nitrogênio, dentro de um tubo de ensaio. Né? Então, acho um exagero também se considerar. Mas o direito tem evoluído tanto, principalmente no direito de família, que às vezes a gente fica superado, né, Jadilane? Bom, então como é que se sabe que se... E o bebê diz... Qual é esse aí? Esse aqui eu não estou sabendo, não. É seu filho também, não? Isso. Uhum. Isso. Sim, por isso que ela equipara não a pessoa, a nascituro. Porque o nascituro também ninguém sabe se vai nascer. Tá? 5%, segundo aquele menino, como é Yuri já está, ele... Espera que eu vou decorar esse nome agora. Yuval Noah Harari, não é isso? Já li Sapiens, vou ler o próximo aqui, como é o nome? 21 lições. Agora comecei a ler com atraso o Homo Deus, completamente atrasado. Alguém já leu o Homo Deus? Eu já li só uma parte, professor. 2018, aí diz que as grandes males da humanidade é a guerra, a peste e a fome. E dizia que no mundo moderno não há praticamente mais peste, nem guerra, nem fome. Há apenas bolsões disso. Quando ele viu hoje com a peste, quase acabava com a humanidade e está precluindo outra guerra em proporções possivelmente desastrosas. Né? Então, a guerra da Ucrânia aí com a Rússia não é coisa muito boa, não. Pois é, então o livro dele está meio já superado. Se ele fosse escrever esse livro hoje, ele ia escrever com outros olhos, que o mundo dá a volta e volta sempre. Ele fala da peste de 1300, fala da gripe espanhola de 1918, fala do ebola e fala do SARS, que é a síndrome respiratória aguda. Né?
A nossa última, que está ainda, é a SARS-CoV-2, mas já teve a SARS, e fala do ebola. Né? Não podia prever que ia ter essa pandemia. Mas vamos voltar para a aula. Como é que se sabe que alguém tem personalidade? Que começou a personalidade de alguém? O nascimento. Aí eu pergunto a Daniel, como é que sabe que nasceu com vida? Responda como responderia você. Quando chora. Isso. Você pode provar pelos 4 meios de prova. Né? Chorar, você pode invocar o quê? O testemunho do neonatologista, do anestesiologista. Antigamente era mais fácil, era anestesista. Hoje é difícil. Já está confessando que nasceu. Né? O testemunho, né? Um documento, a filmagem. Hoje em dia, todo pai deixa ficar lá na Unimed com o seu celularzinho filmando o nascimento do filho. Então tem prova documental, tem a filmagem de que ele nasceu, chorou, tá? Tem prova documental. Mas tem a prova pericial. E para fazer hoje, ainda no mesmo tempo da Grécia Antiga, é a docimazia hidrostática de Galeno. Galeno, aquele cientista antigo. Então, como é que Galeno, numa disputa judicial, como é que se faria essa prova pericial no IML? Você abriria as costinhas do bebezinho desse tamanho, o bebê, tiraria os pulmõezinhos dele e botaria dentro de uma bacia com água. Se saísse bolinha, ele tinha adquirido personalidade. Se não saísse bolinha, ele não tinha adquirido personalidade. Né? Por quê? Porque a prova do nascimento é a existência de ar nos pulmões. Você respirou, você nasceu. Se aquele pulmãozinho não saísse bolha, ele não tinha adquirido personalidade. Se saísse bolha, tinha adquirido personalidade. Certo? Então é possível. Na dúvida, chorou ou não chorou? O pai nervoso está filmando ali o parto, ficou tão nervoso que o celular caiu, ninguém viu se o menino chorou ou não chorou, ninguém ouviu o choro na sala. É possível que ele tenha nascido e não tenha nem sequer chorado. Respirou e morreu. Adquiriu personalidade. E só tem um meio de provar que ainda hoje, não sei se tem algum exame de DNA que prove pelas células se aquelas células receberam oxigênio. Não sei se já existe esse exame, mas se existir, é caríssimo. O IML, como é que chama o IML hoje? É Instituto... chama DME, Departamento de Medicina Legal. As coisas mudam tanto de nome no Brasil, mas ainda chama de IML, né? Onde se faz as necrópsias. Bom, o nosso IML é muito mais fácil, é muito mais barato pegar uma bacia que já tem lá e encher d'água na torneira do que fazer um exame complicadíssimo de DNA. E é importante, esse tipo de exame pode ser, se houver disputa patrimonial. Se houver a possibilidade de um patrimônio ir para uma pessoa ou ir para outra, dependendo dessa bolinha, dependendo dessa respiração. Por quê? Porque ela indica o início da personalidade. Indica que a pessoa nasceu e tem incidência, portanto, o artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Se não nasceu, tinha apenas expectativa de direito, não vai herdar aquilo que, por exemplo, o avô deixou em herança. Tá? Vamos ver aqui um exemplo aqui com Daniel. Daniel engravidou Josefa, para não botar Carol na história. Não sei se Carol é brava, mas todas as Carol que eu conheço são extremamente valentes e bravas. Por isso que você está com essa cara de safado procurando Josefa, né? Então, ele engravidou Josefa. Tá? Josefa era muito querida do pai dela, de Pablo. Posso dar exemplo com você, Pablo, para tirar um pouco a carga de cima do Daniel? Você vai ser milionário. Pode ser milionário? Nossa. Não vou me matar daqui a pouco. Né, calma. Gostou da parte da... Então, Pablo é pai de Josefa e querendo proteger, sabe que Daniel é irresponsável,
Daniel não estuda, Daniel só tira nota ruim na faculdade, não tem. Se o professor Francisco visse usar essa expressão, não tem um pau para dar no gato, que é a expressão antiga. Vocês conhecem o professor Francisco? Já tiveram aula com ele, não? Não? Sim, sim. Já teve? Direito animal. Direito animal. E daqui a pouco a gente vai ver minhas divergências. Mas o professor Francisco é um bom professor, viu? Professor, eu estudei com ele direito animal, bom professor. No semestre passado eu adoeci e entreguei o semestre, era para estar no 4º período. Mas o professor Francisco é nota 10, eu gostei dele. Conhecido, agora é defensor dos... Conhecido nacionalmente. Ele é defensor dos animais. Autor, o Estado da Paraíba é o primeiro que tem um Código de Direito Animal, aprovado pela Assembleia. Ele é conhecido nacionalmente. Entrou um dia desse com a primeira ação judicial em nome dos próprios gatos. Né? O gato malhado, o gato caputino, o gato não sei o quê, entra com a ação. Aí está a minha divergência doutrinária em relação a ele. No ordenamento jurídico brasileiro. Até negócio de um cavalo, que o cabo estava lá maltratando o cavalo, ele foi atrás de um cabo, um moído danado. Ele é interessante demais. Eu acho ele nota então, 10. Se ele eu usar essa expressão, não tem um pau para dar no gato, ele vai me processar. Não diga aí que eu contei isso aqui. Tá? Bom, ele foi inclusive candidato a vereador na última eleição. O professor Eduardo Ramberrans também foi candidato a vereador. Esse que você falou também é outro cabo excelente. Gente, eu paguei com ele. Esse estudou comigo, na mesma turma na faculdade. É filósofo. Ele é excelente. Nacionalmente. Nossa faculdade, graças a Deus, tem ótimos professores. Tirando eu, claro. Os outros são excelentes. Então, infelizmente, os dois não tiveram muito voto para ser eleitos. Queriam dar grande contribuição. Você é um excelente professor. Eu, pelo menos, não tenho a minha cabeça não é muito boa, mas nas suas aulas eu estou aprendendo um bocado de coisa. Não diga isso, não. É um excelente professor. Não diga isso, não. Então, vamos voltar aqui à aula. Então, como é que eu estava em que pé? Daniel não tem dinheiro, irresponsável, não estuda. Seu Pablo, qual é o seu ramo de negócio? Você é industrial de quê, Pablo? Rapaz, qualquer coisa que me botar aí, Diga aí, dá um ramo do inox. pode ser. E anteontem para ontem, o inox subiu no Brasil, que ficou impraticável. Por quê? Porque a matéria-prima, a única matéria-prima que faz inox vem da Rússia. Então, meu irmão, que é mestre cervejeiro, está com dificuldade de conseguir aqueles tanques de inox para as cervejarias, porque não existe mais inox, ninguém quer vender inox, porque ninguém sabe o preço que vai dar. Quem tem seu estoque de inox hoje, está aguardando. Eu vou até guardar o corrimão aqui de casa, que pode valer mais do que ouro daqui a pouco. Então, não tem caneta de inox aqui, não. Vou começar a juntar inox aqui em casa. As panelas vão valer mais do que ouro. Eu estou falando tanta besteira hoje. Bom, então vamos voltar para a aula. Então, o seu Pablo, milionário, importador desse material da Rússia, para fazer inox, agora que está rico mesmo. Está tocando inox dentro de caixa forte, igual a Tio Patinhas. Então, ele, para proteger o futuro Daniel Júnior, tá? Ele faz a doação daquele apartamento que eu tinha referido, de 10 milhões lá no altiplano. Tá? Então, é possível fazer uma doação para alguém que não nasceu? Por quê? Porque o artigo 2º diz que põe-se a salvo desde logo os direitos do nascituro. Então, o que é que Pablo... O nascituro não tem, Daniel Júnior não existe, não nasceu. Né? Nem chamado de Daniel Júnior pode, porque não existe nome de quem nasceu. O registro é feito com nascimento com vida. Eita, ele escapou já. Escapou já para não estar esculhambando com ele aqui. Eu vou dizer que ele é irresponsável, se melindrou com o professor. Então, Pablo doou. Vamos deixar ele enrolado e vamos para o final. Senão já não vai dizer que, além de professor ruim, eu sou enrolão também. Então, Pablo fez um... Não, professor, esse não é meu estilo de personalidade, não. Não, personalidade sem ser jurídica. Personalidade... Bom, então, Pablo vai no cartório e faz uma escritura. Eu, Pablo dos Anzóis, deixo o apartamento tal, identifica individual o apartamento, em favor do meu neto, que vai nascer da minha filha, Josefa dos Anzóis, com Daniel dos Lençóis. Tá? Vou deixar em doação este apartamento para esse meu neto, que não tem nome porque não nasceu. É válida essa escritura? É possível
se resguardar direitos futuros do nascituro. Ou doação ou testamento. No caso aqui, está fazendo uma doação em favor de alguém que não nasceu. Tá? Aí, Daniel, para não assumir a responsabilidade, ele foge. Tá? Ele foge e desapareceu. Certo? O menino nasce. Aí sim, virou Daniel Júnior. Ele nasceu com vida, respirou e morreu, tadinho. Aí, Daniel Sabido, embora tenha abandonado Josefa, entra com a ação, habilita-se no testamento do filho que nasceu, virou Daniel Júnior, pedindo a metade desse apartamento, que era de Pablo, e odeia Daniel. Daniel vai ficar com metade do apartamento? E a metade ficava para o pai e a outra metade para a mãe. Uhum. Então, você acha que Daniel vai ficar? E vai. Por quê? Porque, independente de registrar, Nasceu com vida. o que importa aqui é a bolinha da bacia. Então, se ele nasceu com vida, ele adquiriu personalidade. Se ele adquiriu personalidade, a pessoa tem capacidade de gozo, de direito. Então, ele não é herdou, ele adquiriu a propriedade pela doação. No momento que ele nasceu, ele recebeu aquela doação deixada por seu avô Pablo. Certo? Então, Daniel vai sim ter direito a metade daquele imóvel lá no altiplano deixado por Daniel Júnior. Então, ele vai herdar de uma criança que viveu 2 segundos ou 1 milésimo de uma fração de 1 segundo, mas adquiriu a propriedade e por doação. E bem-vindo, Caio. Tá ouvindo, Caio? Banda aí. Tá com a cara de sono danado. Eu também estou com sono. Deu trabalho para levantar hoje. Bom, então, Pablo deixou em doação para um nascituro. Como nascituro nasceu com vida, adquiriu personalidade, morreu e transmitiu por herança. Ele adquiriu por doação e transmitiu por herança, por direito sucessório. Daniel, com I, diga aí. Professor, só uma dúvida. Não tem gravidade, Josefa, né? Eu tô com sorte, foi o meu amigo aí que pegou em bomba. Ei, professor, queria só entrar um pouquinho no direito de sucessão, acho que não tem muito a ver com nascituro. Se o bebê ele demora mais poucos anos de vida, exemplo, uns 5 anos, e outra pessoa cria e tipo, coloca o nome como pai do menino, aí caso ele tenha esse apartamento e venha a morrer, Daniel Aguiar, ele fica com metade? Aí é uma questão complicada que não é direito, mistura direito sucessório e direito de família, chamada hoje família socioafetiva, que ainda está em construção. Né? É mais na doutrina do que na própria jurisprudência. Né? A legislação não assegura isso. Tá? A legislação não assegura. A doutrina, principalmente o IBDFAM, sustenta que seria pai do mesmo jeito de Daniel, mas pelo direito civil, o pai é o biológico. O pai adotivo, o pai afetivo, não tem direitos hereditários. Tem direitos personalíssimos, mas não direitos hereditários. Tá? Eu sou conservador em relação a isso. A doutrina sustenta que pode ser. Aí fica sem definição. Né? No caso aí desse seu exemplo, Daniel Júnior foi criado por outro. Eu tenho como pai. Daniel Júnior tem 5 anos, então não tem capacidade ainda de exercício para, em testamento, deixar tudo para o pai biológico. Depois que ele crescer, ele pode. Daniel, com Y, não quis saber dele, desapareceu, não cuidou dele. Depois de crescido, depois dos 18, ele pode ter o patrimônio dele para o pai que criou, Daniel Júnior, que está aqui doido para ficar com o apartamento. Né? Então, a legislação brasileira hoje, os pais que são... A ordem de vocação hereditária era mais fácil no Código de 16. O Código de 2002
complicou ao colocar a cônjuge, ou o cônjuge também, como herdeiro. Tá? Ordem de vocação tradicional, vou dizer o básico aqui para vocês, é descendente e ascendente. E hoje se colocou o cônjuge também no terceiro grau. Por quê? Porque uma classe exclui a outra. Se alguém tem descendentes, esses descendentes são os herdeiros e os ascendentes não herdam. A classe mais próxima exclui as mais remotas. Então, se tem filho, quem herda são apenas os filhos. Se não tem filhos, herdam os netos. Se tem filhos e netos de filhos mortos, esses netos herdam por estirpe e não por cabeça. Vocês vão estudar isso, é lá no final do curso, é lá em Direito Civil 7. Tá? É só a gente já viu em Romano, tipo, só muda a questão do cônjuge, né? Isso. Entendi. Como eu disse, eu preferia que cônjuge não fosse herdeiro. Tradicionalmente, cônjuge nunca foi herdeiro. Ele pode ter meia-ação, pode não ter meia-ação. Aí complicou. Cônjuge herdeiro, se era casado, se não era casado, se é filho do mesmo pai, é uma complicação danada. Bom, mas o básico. Quem herda, vocês vão precisar para a prova, você vai botar um caso prático. Quem herda são os descendentes. Classe mais próxima, excluindo a mais remota. Tendo filho, neto não herda. Né? E não havendo descendente, a classe seguinte são os ascendentes. Então, se tem pais, quem herda são os pais. Se não tem pais, herdam os avós. Se tem pais, os avós não herdam. Diga, Daniel, com Y. Entendi, obrigado, professor. Desculpa eu fugir um pouquinho. Mas foi interessante a pergunta, porque eu já adiantei a ordem de vocação, que eu ia falar daqui a pouco. Diga, Daniel. Aí sim. Não, tutor. Não, tutor não tem relação com a ordem de vocação hereditária. Tutor é aquele que gere os interesses pessoais e patrimoniais de um menor, que não tem não tem o titular do pátrio poder. Não, desculpe, meu Deus, que eu. Pátrio poder não. Desde agora é poder familiar. Tudo que tem pai saiu, tudo que tem homem saiu. Aí, depois de. Eu tenho já 35 anos de formado, o tempo todo usando a expressão pátrio poder. De vez em quando eu dou uma escorregada, porque é uma expressão já consagrada. Então, eu chamo poder familiar, que é do pai e da mãe. Então, se ele abriu mão do poder familiar, a avó vai ser a tutora. Vai gerir os bens, mas os bens são de quem? São do menor. Ele que é o menino tem quantos anos? 2 anos. Um exemplo prático. Esse menino aluga. Recebe direitos autorais? Recebe. Ele compra e vende? Compra e vende. Né? Ele paga empregados? Paga. É ele que paga, embora através da sua representante legal. Mas o titular, o sujeito do direito, é ele. Né? Só insistindo mais naquela... Eita, meu Deus, está quase na hora de Civil 2. Falei tanta besteira hoje que a aula correu, sem nem perceber. Então, se essa criança morrer, quem vai herdar todo o patrimônio é o pai. A avó não fica com um tostão. Certo? Até porque, enquanto ele não for capaz, ele não pode fazer um testamento para a avó. Vamos supor que ele complete os 18 anos e ainda tenha patrimônio. Né? Então, quando ele completar 18 anos, ele pode, em retribuição por todo o carinho da avó, deixar um patrimônio para ela. Mas não é por ordem de sucessão hereditária. É por doação em favor da avó ou por testamento. Certo? Bom, então, na lei de registro público, a lei 6015, se foi natimorto, se na hora de botar na bacia não teve bolinha, se registra num livro C auxiliar e nem nome se dá. Diz, houve o parto de uma criança que nasceu sem vida, filho de fulano e fulano. Não tem nem nome, ao contrário do que sustenta Maria Helena e diz que o nascituro teria direito ao nome. Agora, se morre depois do parto, tipo
botou a bolinha, botou na bacia, saiu a bolinha, tá? Aí sim é necessário 2 registros. O registro de nascimento e o registro de óbito. São feitos 2. E aí sim tem que colocar o nome. Pela minha programação, eu já ia começar hoje com o nome. A individualização da pessoa, nome, estado e domicílio, mas eu preciso de um intervalo de 5 minutos para recuperar a voz, tomar um cafezinho para poder emendar com Civil 2 e vamos fazer a chamada. Como eu disse na aula introdutória, quem não estava aqui. Professor, posso ter uma dúvida rapidinho de estudo? Temos tempo aí, diga aí. Professor, exemplo, o senhor falou agora de Maria Helena Diniz, que ela tem a opinião dela sobre o nascituro. Quando a gente está estudando por um código ou por um curso de direito civil, etc., e não diz muito bem a diferença da opinião do autor para como está realmente no Código Civil. Você tem alguma dica para a gente, tipo, não se confundir ou alguma coisa parecida? É comparecer e prestar atenção nas aulas do professor Rogério. Aí eu digo, isso que é importante no processo de ensino-aprendizagem, comparecer à sala de aula. Né? Perfeito. Meu filho que está fazendo a administração da UFPB e está ali dormindo, eu preciso também desse tempinho para ir acordá-lo, que o bicho está um vagabundo danado. Então, comparecimento às aulas é importante. Até porque, nas provas, aquela partezinha do caso concreto, eu sempre coloco aquilo que eu disse em sala de aula. Não se espantem se no dia da aula vai ter Daniel engravidando Josefa, filha de Pablo. Tá? E caso na prova, tipo, se a pessoa estudou por um curso de direito civil, a pessoa teria como fazer a prova colocando a referência do livro. Claro. Um livro só? Tipo, se claro. em um livro só. Claro. Tudo certo. Tem coisa, por exemplo, eu fui o único, o primeiro no Brasil, a escrever sobre um tema que era o fim dos bens por acessão intelectual com o Código 2002. E Maria Helena Diniz, ainda hoje, diz que eu estou errado. Pode pegar no livro dela, na parte de bens móveis e imóveis, que ela diz que eu estou errado. Tá? Então, no dia da prova, vocês vão dizer que quem está certo sou eu ou ela? Senhor? Não. Com certeza você. Não, vou dizer que é o senhor. Você pode ser arrochado, caba tampa, arrochado. Segundo Rogério Fialho. Está errado, por isso, aquilo, outro. A professora Helena de Maneira está certo, porque isso não ainda existe o bem por acessão intelectual. Você botar isso, vai entrar 10 direitinho. Tá? Agora, se você responder, quem está certo é a professora Maria Helena de Lima, o professor Rogério está errado. Ponto. Vai tirar quanto? 0. O que eu quero é a fundamentação, tá? E não uma resposta dessa seca. A não ser com marca X. Né? Bom, então vamos para a chamada. Eu sou tão antigo que eu imprimi o diário de classe que está no SIGA, tá certo? Tão antigo que eu agora. Aqui. Isso está tudo no SIGA, eu faço no papel aqui. Vou inaugurar que dia hoje. Dia 11. Você não quer abrir as câmeras para eu conhecer vocês, não? Ana Clara. Presente, professor. Hoje eu estou muito feia, não dá para abrir a câmera. Sei. Tento informar. Cedilha. Ana Raquel. Aqui. Se puderem falar, porque eu olho para aqui, eu olho para lá. Arthur Moreira. Arthur. Áurea Beatriz. Presente, professor. Beatriz Moraes. Bia. Nada de Beatriz. Breno Pinto. Presente, professor. Caio Vinícius. Presente. Cecília Por Deus. Presente. Daniel Gomes. Presente, professor. Você prefere Daniel Gomes ou Daniel Pessoa? Tanto faz. Como é que você é mais conhecido? Daniel Pessoa. E Daniel com Y.
Daniel Pessoa. Pessoa. Daniel Anderson. É Daniel Anderson, Daniel Rodrigues ou Daniel Aguiar? Aguiar. Davi Felizeu. Aqui, professor. Davi Regis. Presente, professor. Francisco Marques. Francisco Marques. Faltou. Jadilane Carolino Delgado. Presente, professor. O que é que você é do meu tio Arlindo Carolino Delgado? Meu primo, Arlindo Carolino Delgado, nós somos todos de esperança. O meu avô era Jorge Carolino Delgado, que era filho de Arlindo. Tá. Eu sou sobrinho da esposa dele, da viúva, Ilma Delgado, irmã do meu pai. Ah, eu sei, você é primo de Moreira, de Borborema, é meu amigo. Isso. Gente fina, Moreira. Há muitos anos que eu não vejo. 30 anos. Quando eu me encontrar com ele em Solânia, que eu vou quase final de semana, eu vou dizer a ele. Tô Ele só- é da minha loja maçônica. Alô, diga, professor. O professor travou. Todos nós da terra dele. Guilherme Rafael. Presente, professor. Heloísa Maria. Presente. Iris Alves. Presente, professor. Jefferson. Presente, professor. João Felipe. João Felipe faltou. John Wesley. John. Faltou. Professor, ele acabou de aparecer aqui que ele saiu da reunião. Acho que ele estava, mas acho que caiu, Então, vou confiar na prova testemunhal da presidente Thalita. Jonathan. Presente. Professor. Sim. É Wesley, John Wesley. A hora que eu fui apertar aqui, eu acabei desligando a chamada. O senhor me chamou. Pronto, eu coloquei presença aqui. Ok. José Gabriel. Presente. José Rafael Tagino de Oliveira. Presente. É Tagino de Araruna? Não tem ligação, professor. Ligação? Então é meu parente. José Vigílio. Faltou? Faltou. Júlia Leocádia. Presente. Letícia. Letícia. Faltou. Luana Maria. Presente. Só tem uma Luana. Geralmente nas últimas turmas tinha 3, 4 Luanas. Lucas José. Presente. Marcos Vinícius. Presente, professor. Que turma grande. Maria Eduarda. Presente. Maria Esther. Presente. Maria Fernanda. Presente, professor. Maria Maísa. Presente. Mário Sérgio. Presente, professor. Maicon Douglas. Maicon Douglas. Faltou. Milena Souto de Amorim. Presente. Monique Linhares. Professor Monique, ela está em um evento. Aquele, né? Aham. Não, presença, então. Mirela Magda. Presente, professor. Natália. Natália. Faltou. Pablo. Presente.
Rafaela. Rafaela. Railma. Presente, professor. Raíssa Carvalho. Presente. Raíssa Tibúcio. Professor Raíssa, ela falou comigo e disse que está internada porque vai precisar fazer uma cirurgia. Presente, então. Rebeca Estela. Presente. Thalita Cândido. Presente. Tiago Mateus. Tiago Mateus. Faltou. Vinícius Lourenço. Faltou. Vinícius, eu lembrei. Vinícius é aquele que saiu com a mãe para consulta. Tá. Essa é a presidenta eficiente. Yasmin Sayara. Presente, professor. Pronto. Uma turma grande dessa, tem que deixar metade da aula só para a chamada. Tá bom. Então, bom final de semana. Até segunda-feira, a gente continua com o ponto. Até segunda. Um abraço. Tchau, professor.